O segredo fatal da babá meiga que vai deixar você sem fôlego no clímax final. Svetlana olhou pela janela do seu elegante apartamento em Moscovo. A chuva caía torrencialmente, como se o céu também estivesse lamentando a morte de Ivan, seu amigo íntimo. Ainda se lembrava do celular vibrando, a voz trêmula do médico do hospital e o desespero que tomou conta dela. Ivan tinha sido seu confidente, seu porto seguro, e agora tudo estava desmoronando. 6 meses após a tragédia, sua vida era um reflexo distorcido de seu passado glamuroso, como editora-chefe de uma renomada revista de moda. A dança das luzes e das câmeras havia se transformado em um cenário cinzento de solidão. Foi nesse caos que Inga apareceu. A nova babá trouxe consigo um ar fresco, mas também um peso oculto. Quando Svetlana a conheceu, imediatamente notou algo diferente. Olhos que pareciam conhecer muito mais do que apenas cuidar de crianças. A presença de Inga era ao mesmo tempo reconfortante e inquietante. Maxim, seu marido, já distante antes, chegou a se mostrar interessado por Inga, de uma forma que deixou Svetlana com um nó na garganta. Era como se o universo estivesse conspirando para desmantelar sua vida. As reuniões em casa se tornaram tensas. Sussurros furtivos entre Maxim e Inga reverberavam contra as paredes luxuosas que antes abrigavam risos. Cada vez que Svetlana saía do quarto, fazia-se acompanhar pelo aperto no peito, e a desconfiança borbulhava como uma panela prestes a transbordar. Um dia, após mais uma briga com Maxim, Svetlana desabou em lágrimas. A dor a consumia, e a visão daquela babá se tornava cada vez mais insuportável. Foi quando, em um acesso de loucura, decidiu confrontar Inga. Ao abrir a porta do quarto, Svetlana deu de cara com um mundo que jamais poderia imaginar. Inga, simplesmente, não era apenas uma babá. Era sua irmã. A revelação caiu como um golpe de sinusite. Os anos de ausência, a sensação de que algo estava faltando, tudo começava a fazer. Mas não era só isso. As crianças, que percebiam a tensão crescente, começaram a refletir essa dor em seu comportamento. As risadas dos pequenos se tornaram gritos silenciosos, ecoando no fundo de seus corações. Maxim, alheio a tudo, parecia cada vez mais atraído por Inga, e Svetlana se viu isolada, como se habitasse uma casa assombrada. O clímax da tensão chegou quando as duas irmãs se confrontaram. A sala estava pesada, carregada de palavras não ditas. Os segredos começaram a fluir, como um rio não contido. Svetlana teve que decidir: permanecer presa em um passado doloroso ou lutar por uma nova chance de felicidade. A escolha, no entanto, parecia mais distante do que nunca. E assim, entre gritos e lágrimas, Svetlana se viu à beira de um hospital psiquiátrico, lutando contra suas próprias sombras. Enquanto isso, as ameaças sutis de Inga pairavam no ar. O futuro estava envolto em mistério, e tudo que Svetlana queria era reatar os laços com seus filhos. Mas como ela faria? Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Svetlana, à beira da explosão emocional, ficou paralisada. O peito arfava e a mente girava como uma montanha russa, enquanto encarava Inga, que agora não era apenas uma estranha, mas sua própria irmã. O choque era palpável. A sala, antes preenchida por suas lembranças felizes, agora parecia um tribunal. Havia uma condenação no ar, uma luta interna que vendia sua alma por respostas. Inga, com um olhar de dor e vingança, começou a expor tudo. Cada pá,
Ela revelou como sua vida tinha sido destruída pela ausência de Svetlana, pela quebra da família. Cada lágrima que descia pelo rosto dela carregava anos de ressentimento. Svetlana sentiu-se como se as próprias paredes a pressionassem. O que era um reencontro se transformou em um campo de batalha. Você nunca me procurou. Eu estive presa em um orfanato enquanto você dançava em festas. A voz de Inga ecoava como um trovão. Svetlana pode sentir o chão tremer sob os pés. Ela queria explicar, mas as palavras não saíam. O nó na garganta era pesado e não havia como desatá-lo. Maxim entrou na sala, interrompendo a tempestade emocional. Um olhar confuso cruzou seu rosto enquanto ele avaliava a situação. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, seu tom indeciso. Era como um espectador que não sabia se deveria torcer ou se esconder. A tensão estava tão alta que Svetlana quase ouviu o tic-tac do relógio na parede. É a sua amante e sua irmã, gritou Inga, o desalinho da voz revelando a fragilidade dela. Ela não é quem você pensa que é. Ela destruiu nossas vidas. Forçando um sorriso irônico, Svetlana olhou para Maxim e por um breve momento se perguntou se ele era digno de sua confiança. As palavras de Inga fervilhavam no ar, como um veneno que não se poderia escapar. Maxim ficou em silêncio, o olhar atônito fixo em Svetlana. Ela viu uma sombra de dúvida passar por ele, e logo a culpa começou a apoderar-se de seu peito. Eu não sabia, ele murmurou, como se fizesse uma conexão em tempo real. Inga, você realmente é? Não havia tempo para explicar. No momento em que Svetlana decidiu tentar, um som ensurdecedor cortou a sala. Um estrondo, como cristal quebrando, fez o coração de todos pularem. A janela do apartamento estourou, estilhaços de vidro voando como uma chuva mortífera. Assim que o eco da explosão morrera, a luz do dia se transformou em uma nuvem de fumaça. A atmosfera lentamente se enchia de desespero. Cuidado! Gritou Svetlana, puxando suas crianças, que estavam assistindo ao caos com olhos arregalados. O instinto materno pulsou através dela, lutando contra a avalanche de emoções. Maxim imediatamente correu para ajudar os filhos. Mas o olhar dele se desviou para Inga. Era um jogo cheio de facas, e cada movimento poderia ser fatal. Inga, num impulso, saiu em direção à saída. Mas o perigo se aproximava rápido. Svetlana percebeu que não era só sobre elas ou sobre os segredos que estavam revelados, mas algo muito maior, uma ameaça externa. O olhar de Maxim ficou perturbado e Svetlana sentiu uma onda de pânico. O que realmente estava acontecendo? Quem queria destruir suas vidas? No golpe da decepcionante revelação, Svetlana ficou paralisada, com a mente. Enquanto o caos se desenrolava, a pergunta ecoava: quem estava por trás da explosão? O que mais poderia ser desmontado em suas vidas? Num instante, tudo o que lhe restava era o desejo de explorar as sombras de sua verdade e a urgência de proteger aqueles que amava. A força do amor e da dor se misturavam, levando-a a um abismo ao qual ela não tinha ideia do que fazer. E assim, com a fumaça subindo, o mistério pairou no ar, alimentando o desejo de iluminação. Svetlana estava paralisada. O eco da explosão ainda reverberava em seus ossos. O cheiro de fumaça invadia suas narinas. O caos tomou conta do apartamento, e cada segundo contava. Ela olhou para as crianças, com os olhos arregalados de medo, e o instinto materno disparou. A adrenalina a impulsionou para a frente, mas o tempo parecia desacelerar. Maxim, precisamos sair, gritou ela, puxando os filhos para mais perto. A fumaça já subia pelo chão, e a visão começava a ficar turva. Onde estava Inga? A ideia de deixá-la para trás a devastava, mas a segurança das crianças era tudo. Maxim hesitou, fazendo um último olhar para Inga. As emoções agora enchiam o ar.
Tensão e confusão se misturavam. Inga, venha! Ele chamou, como se ainda pudesse se perder nas sombras daquela relação complicada. Mas para Svetlana, isso não fazia sentido. Inga, a terrível babá, a irmã escondida, ela não tinha tempo para isso. E então, em um instante de desespero, Svetlana viu Inga. Ela estava parada na entrada da sala, o olhar muito distante, quase absorto. Inga, precisamos sair agora. Svetlana a puxou, mas algo estava errado. Inga começou a risar. Uma risada baixa, mas cheia de veneno. Você não entende, Svetlana. Isso tudo foi planejado. A voz dela era fria, como uma lâmina cortando a atmosfera abafada. O coração de Svetlana disparou. O quê? Perguntou atônita. O que você está dizendo? Estava esperando a hora certa para me revelar. E esse foi o meu presente para você. Inga mostrou algo em sua mão. Um pequeno dispositivo, iluminado por uma luz vermelha pulsante, inexplosivo, que eu montei quando entrei neste apartamento. Mal posso esperar para ver tudo o que você ama se despedaçar. No instante em que as palavras saíram de seus lábios, um grito ecoou pelo apartamento. Não era de Svetlana, mas de uma mulher que estava escondida na sombra da sala. Inga, não! A mulher emergiu das sombras, seu rosto pálido como uma folha de papel. Era a mãe de Svetlana, a mesma pessoa que se acreditava perdida há anos. Svetlana ficou paralisada. A mulher que ela pensava estar fora de sua vida, agora estava ali, em pé, como um fantasma do passado. Mãe? A palavra escapuliu de seus lábios, uma mistura de choque e incredulidade. A mãe de Svetlana olhou para Inga com tristeza. Você não sabe quem ela realmente é. Ela não é só sua irmã. Ela é parte de algo muito mais sombrio. A mulher deu um passo à frente. E as revelações começaram a derramar como um rio descontrolado. Inga virou-se para elas, a frieza agora se transformando em raiva. Você não vai destruir isso. Você não entende. A luz do dispositivo piscava, e o ambiente aidava-se em tensão. Não havia espaço para perguntas. O momento exigia ação. Svetlana, com todas as emoções à flor da pele, sentiu algo forte. Uma mistura de amor, dor e necessidade de proteger seus filhos. Saia da minha vida! Gritou para Inga, enquanto o estômago se contraía. A verdadeira luta agora seria sobre o que elas realmente eram, sobre os segredos que haviam sido enterrados por tanto tempo. Você acha que é tão simples, Svetlana? Essa vida que você levou foi construída sobre mentiras. E agora você vai pagar. Inga riu mais uma vez. Quase delirante. A fumaça se acumulava ao redor. Svetlana percebeu que uma única decisão poderia mudar tudo. Como ela poderia escolher entre a própria mãe, a irmã traidora e a segurança de seus filhos? A sala explodia com tensão, e a luz da verdade começava a se enturvar em um turbilhão de enganos. O silêncio poderia ser mais mortal que a explosão. Maxim, proteja as crianças! Svetlana gritou, enquanto o mundo se tornava uma tempestade de dor e revelações. O que ela não sabia era que a essência do que Inga queria não era acabar com sua vida, mas destruir algo muito maior e muito mais profundo. E assim, com o tempo correndo e a fumaça subindo, tudo o que ela se perguntava era se ainda havia um caminho para a sobrevivência. Essa dança entre irmã e mãe virava uma armadilha mortal, que deixava todos em estado de alerta, sem saber o que viria em seguida. Svetlana estava paralisada. O eco da explosão ainda reverberava em seus ossos. O cheiro de fumaça invadia suas narinas. O caos tomou conta do apartamento, e cada segundo contava. Ela olhou para as crianças, com os olhos arregalados de medo, e o instinto materno disparou. A adrenalina a impulsionou para a frente, mas o tempo parecia desacelerar. Maxim, precisamos sair! Gritou ela, puxando os filhos para mais perto. A fumaça já subia pelo chão,
e a visão começava a ficar turva. Onde estava Inga? A ideia de deixá-la para trás a devastava, mas a segurança das crianças era tudo. Maxim hesitou, fazendo um último olhar para Inga. As emoções agora enchiam o ar. Tensão e confusão se misturavam. Inga, venha, ele chamou, como se ainda pudesse se perder nas sombras daquela relação complicada. Mas para Svetlana, isso não fazia sentido. Inga, a terrível babá, a irmã escondida, ela não tinha tempo para isso. E então, em um instante de desespero, Svetlana viu Inga. Ela estava parada na entrada da sala, o olhar muito distante, quase absorto. Inga. Precisamos sair agora, Svetlana a puxou, mas algo estava errado. Inga começou a risar, uma risada baixa, mas cheia de veneno. Você não entende, Svetlana? Isso tudo foi planejado. A voz dela era fria, como uma lâmina cortando a atmosfera abafada. O coração de Svetlana disparou. O quê? Perguntou atônita. O que você está dizendo? Estava esperando a hora certa para me revelar. E esse foi o meu presente para você. Inga mostrou algo em sua mão. Um pequeno dispositivo, iluminado por uma luz vermelha pulsante. Um explosivo que eu montei quando entrei neste apartamento. Mal posso esperar para ver tudo o que você ama se despedaçar. No instante em que as palavras saíram de seus lábios, um grito ecoou pelo apartamento. Não era de Svetlana, mas de uma mulher que estava escondida na sombra da sala. Inga, não! A mulher emergiu das sombras, seu rosto pálido como uma folha de papel. Era a mãe de Svetlana, a mesma pessoa que se acreditava perdida há anos. Svetlana ficou paralisada. A mulher que ela pensava estar fora de sua vida, agora estava ali, em pé, como um fantasma do passado. Mãe? A palavra escapuliu de seus lábios, uma mistura de choque e incredulidade. A mãe de Svetlana olhou para Inga com tristeza. Você não sabe quem ela realmente é. Ela não é só sua irmã. Ela é parte de algo muito mais sombrio. A mulher deu um passo à frente, e as revelações começaram a derramar como um rio descontrolado. Inga virou-se para elas, a frieza agora se transformando em raiva. Você não vai destruir isso! Você não entende! A luz do dispositivo piscava e o ambiente se tornava perigoso. Não havia espaço para perguntas. O momento exigia ação. Svetlana, com todas as emoções à flor da pele, sentiu algo forte. Uma mistura de amor, dor e necessidade de proteger seus filhos. Saia da minha vida, gritou para Inga, enquanto o estômago se contraía. A verdadeira luta agora seria sobre o que elas realmente eram, sobre os segredos que haviam sido enterrados por tanto tempo. Maxim, proteja as crianças, Svetlana gritou enquanto o mundo se tornava uma tempestade de dor e revelações. O que ela não sabia era que a essência do que Inga queria não era acabar com sua vida, mas destruir algo muito maior e muito mais profundo. Nesse momento crucial, Inga puxou o dispositivo. Svetlana congelou. Mas antes que Inga pudesse apertar o botão, a mãe de Svetlana deu um grito desesperado. Isso não é tudo. Inga, você não sabe a verdade. E com essa frase, algo inacreditável aconteceu. O chão sob eles ruiu. Um buraco se abriu, como se o próprio apartamento estivesse sendo devorado. Svetlana caiu, segurando os filhos, e teve um vislumbre de algo lá embaixo. Um submundo de sombras, portas e segredos que nenhum deles estava preparado para enfrentar. Mãe, ajude-nos! Gritou Maxim. Mas a mãe de Svetlana, com lágrimas nos olhos, apenas olhou para Inga e disse: Você está amarrada a um destino que não entende, minha filha. Os filhos de Svetlana começaram a chorar, e a fumaça consumia tudo. A tensão estava no ar, enquanto o chão se desmoronava. A verdade que ela ouviu da mãe ecoava em sua mente. O que mais havia escondido? O que era esse destino que a mãe mencionou?
Nesse instante de desespero, enquanto tudo parecia ruir, a luz do dispositivo em mãos de Inga piscava freneticamente. Quem você realmente é? Svetlana perguntou, o medo se contorcendo em seu peito. Mas a resposta que esperava nunca veio. E a sala, antes cheia de gritos e conflito, agora estava repleta de um vácuo abissal. Com um espaço escuro se abrindo sob elas, a única certeza que tinham era a queda não era só física, mas emocional. Svetlana percebeu que tudo o que acreditava poderia se desvanecer em um instante, levando junto as respostas que jamais teve tempo de descobrir. Svetlana estava paralisada. O eco da explosão ainda reverberava em seus ossos. O cheiro de fumaça invadia suas narinas. O caos tomou conta do apartamento, e cada segundo contava. A luz do dispositivo em mãos de Inga pulsava como um coração prestes a parar. Enquanto seu olhar distante se fixava na mãe que mal conhecia, Inga, por favor. Svetlana começou, a voz tremendo. Ela segurava os filhos em seus braços, cúmplices de uma ameaça que mal compreendiam. As palavras pareciam escorregar de seus lábios, enquanto o chão sob elas começava a ceder. O pânico a envolvia como um manto pesado, mas Inga, com aquele sorriso cruel, balançou a cabeça. Você realmente acha que a sua vida é tudo o que importa aqui? Eu estou aqui para fazer você sentir o que eu senti. A risada dela soou como um estalo. A mãe de Svetlana, que permanecia à sombra, tinha lágrimas nos olhos. Inga, não é assim que você deve resolver isso. Pense no que está fazendo. A sua triste súplica, porém, parecia atingir uma barreira invisível. Desculpe, mãe, Inga respondeu com ironia. Mas o que você sabe sobre como eu me senti quando você simplesmente desapareceu da minha vida? A presença dela estava envolta em uma raiva tão intensa que mal parecia humana. Svetlana, paralisada diante do conflito familiar, sentiu seu coração acelerar. O chão a deixava nervosa, mas havia algo ainda mais aterrorizante no olhar de Inga. O tremor crescente da sala parecia anunciar um desfecho que ninguém desejava enfrentar. Então, como se a própria realidade estivesse conspirando, o chão sob os pés de Svetlana se partiu em um rugido devastador. Um segundo antes que ela pudesse processar, ela e suas crianças caíram em um abismo. O grito delas ecoou, mas o som foi rapidamente engolido pelo barulho ensurdecedor que cercava. Um ambiente sombrio e úmido, paredes crivadas e um cheiro de mofo. O que era aquele lugar? Os filhos estavam ao seu lado, atordoados, mas ilesos. E ali, de pé, estava Inga. A risada dela havia desaparecido, agora apenas um sussurro, como se tivesse sido tomada pela incredulidade. O que é isso? Ela murmurou, olhando em volta, confusa. Um abrigo? Tudo isso foi um truque, não é? Svetlana respondeu, tentando manter a voz firme, enquanto seu coração batia acelerado. Você tramou tudo isso? Mas a resposta de Inga nunca veio. Uma sensação pesada a sufocava, e Svetlana viu uma sombra se aproximar. Uma figura encapuzada surgiu, a expressão perturbadora. As crianças começaram a gritar e Svetlana puxou-as para mais perto, seu coração disparando. Você é a escolhida, Svetlana. A figura disse com uma voz polida, mas imersamente gelada. Você deve compreender que seu passado está entrelaçado ao nosso futuro. O que ele queria? As palavras mexiam com algo profundo dentro dela, como uma memória enterrada que ela preferiria não lembrar. No silêncio que se seguiu, uma verdade treinada ecoou em sua mente, fazendo seu sangue gelar. A família perdida, os segredos ocultos, tudo colidia. Cada parte da história estava se juntando de uma maneira que parecia impossível. Você é parte de algo muito maior, Svetlana. A figura levantou o capuz, revelando um rosto que Svetlana conhecia tão bem. Era uma antiga amiga da família que acreditava estar morta há anos, alguém que a própria mãe jamais mencionara.
Você e Inga precisam entender que o que está acontecendo aqui não é apenas entre vocês. As crianças disseram algo, mas Svetlana mal as. O que isso significava para suas vidas? Para a relação com Inga? Com o coração batendo tão forte que poderia explodir, ela olhou para Inga, que parecia tão perdida quanto ela. Um novo tipo de batalha estava prestes a começar, e as sombras do passado estavam mais perto do que nunca. E a pergunta ecoava em sua mente: qual era a verdadeira conexão entre elas e essa figura misteriosa? Tudo parecia girar em uma tempestade de mistério, e o tempo era cada vez mais escasso. Svetlana estava paralisada. O eco da explosão ainda reverberava em seus ossos. O cheiro de fumaça invadia suas narinas. O caos tomou conta do ambiente, e cada segundo contava. A presença da figura encapuzada fazia seu coração acelerar. Quem você é? Svetlana ouviu sua própria voz ecoar no espaço escuro. O encapuzado retirou lentamente o capuz, revelando um rosto que Svetlana conhecia de outras vidas. Era Sofia, uma antiga amiga da escola, que muitos pensavam estar desaparecida há anos. A confusão tomou conta de Svetlana. Sofia, o que você está fazendo aqui? Os olhos de Sofia estavam cheios de dor e determinação. Svetlana, você precisa entender que tudo isso é por sua causa, e por causa de Inga. Vocês são partes essenciais de algo muito maior. Inga, que até então parecia envolta em sua própria fúria, agora olhava para Sofia com um misto de surpresa e raiva. Você? O que você quer? A tensão estava eletricamente carregada no ar. As crianças, assustadas, se recolheram contra as pernas de Svetlana, buscando proteção. Eu estou aqui para salvar vocês. Não é só sobre essa rivalidade. Existe uma antiga maldição que conecta nossas famílias, Sofia explicou, sua voz ecoando em meio ao ruído distante de destroços. E ela só pode ser quebrada se vocês duas trabalharem juntas. O que ela estava dizendo? Maldição? O sentimento era como uma tempestade se formando. Como você pode estar aqui e dizer isso? Minha vida é um pesadelo, Sofia. Como você pode pedir isso agora? Svetlana sentiu um aperto no peito, a dúvida consumindo-a. Por que você não sabe tudo? O que o passado guarda de vocês? Eu achei que já tinha acabado com isso, mas agora, não. Não posso deixar isso acontecer. Sofia respondeu, a urgência em sua voz visível. Inga tinha deixado seu ar de vingança de lado por um momento. As palavras de Sofia pareciam atingi-la. O que você quer dizer com isso? Uma faísca de compreensão começou a brilhar nos olhos de Inga. Foi quando o chão tremeu novamente, e uma fissura se abriu. Svetlana e as crianças foram arrastadas para frente, enquanto os objetos em volta começaram a voar. Estamos em perigo, gritou Maxim, tentando manter a calma. Mas antes que qualquer um pudesse fazer algo, Sofia levantou a mão. Espero que você acredite em mim, mas agora não temos tempo. A cripta precisa ser aberta, e só uma de vocês pode fazer isso. O quê? E por que eu? Perguntou Inga, despertando a curiosidade e a raiva ao mesmo tempo. Porque você é a chave, respondeu Sofia. A energia entre vocês é tão forte que só pode ser usada para restaurar o que foi perdido. A maldição requer esse sacrifício. Uma conexão estava se formando, mas Svetlana não sabia se poderia confiar. Inga a olhou nos olhos, e naquele momento Svetlana percebeu que seus rostos eram pálidos e angustiados, mas também estavam cheios de uma nova determinação. Com um grito estrondoso, o dispositivo que Inga segurava disparou uma luz intensa. O chão sob elas começou a colapsar, enquanto a visão se tornava turva com fumaça. Não podemos ficar aqui. Precisamos de um plano. Svetlana gritou,
Mas a sensação de pressing era forte. Quando tudo parecia perdido, Sofia virou-se e os encarou. Você deve decidir. Me siga ou fique para trás. O tempo está esgotado. E com isso, a própria realidade mudou. A sala virou um labirinto de luz e sombras, desmoronando ao seu redor. Era uma corrida contra o tempo e cada segundo era precioso. Será que Svetlana e Inga conseguiriam se unir e enfrentar a verdade do que eram? O abismo abaixo as chamava, mas a grande pergunta pairava no ar. O que mais estavam prestes a descobrir e qual era o verdadeiro custo de suas escolhas? A conexão que as duas irmãs tinham nunca esteve tão próxima de ser revelada. Mas a determinação de Sofia era um lembrete de que o passado continha segredos que poderiam destruir ou redimir tudo. E era uma corrida que não sabiam se teriam forças para vencer. Svetlana estava paralisada. O eco da explosão ainda reverberava em seus ossos. O cheiro de fumaça invadia suas narinas. O caos tomou conta do ambiente, e cada segundo contava. A presença da figura encapuzada fazia seu coração acelerar. Quem você é? Svetlana ouviu sua própria voz ecoar no espaço escuro. O encapuzado retirou lentamente o capuz, revelando um rosto que Svetlana conhecia de outras vidas. Era Sofia, uma antiga amiga da escola, que muitos pensavam estar desaparecida há anos. A confusão tomou conta de Svetlana. Sofia? O que você está fazendo aqui? Os olhos de Sofia estavam cheios de dor e determinação. Svetlana, você precisa entender que tudo isso é por sua causa e por causa de Inga. Vocês são partes essenciais de algo muito maior. Inga, que até então parecia envolta em sua própria fúria, agora olhava para Sofia com um misto de surpresa e raiva. Você? O que você quer? A tensão estava eletricamente carregada no ar. As crianças, assustadas, se recolheram contra as pernas de Svetlana, buscando proteção. Eu estou aqui para salvar vocês. Não é só sobre essa rivalidade. Existe uma antiga maldição que conecta nossas famílias. Sofia explicou, sua voz ecoando em meio ao ruído distante de destroços. E ela só pode ser quebrada se vocês duas trabalharem juntas. O que ela estava dizendo? Maldição? O sentimento era como uma tempestade se formando. Como você pode estar aqui e dizer isso? Minha vida é um pesadelo, Sofia. Como você pode pedir isso agora? Svetlana sentiu um aperto no peito, a dúvida consumindo-a. Porque você não sabe tudo, o que o passado guarda de vocês. Eu achei que já tinha acabado com isso, mas agora, não posso deixar isso acontecer. Sofia respondeu, a urgência em sua voz visível. Inga tinha deixado seu ar de vingança de lado por um momento. As palavras de Sofia pareciam atingi-la. O que você quer dizer com isso? Uma faísca de compreensão começou a brilhar nos olhos de Inga. Foi quando o chão tremeu novamente, e uma fissura se abriu. Svetlana e as crianças foram arrastadas para a frente, enquanto os objetos em volta começaram a voar. Estamos em perigo, gritou Maxim, tentando manter a calma. Mas antes que qualquer um pudesse fazer algo, Sofia levantou a mão. Espero que você acredite em mim, mas agora não temos tempo. A cripta precisa ser aberta, e só uma de vocês pode fazer isso. O que e por que eu? Perguntou Inga, despertando a curiosidade e a raiva ao mesmo tempo. Porque você é a chave, respondeu Sofia. A energia entre vocês é tão forte que só pode ser usada para restaurar o que foi perdido. A maldição requer esse sacrifício. Uma conexão estava se formando, mas Svetlana não sabia se poderia confiar. Inga a olhou nos olhos, e naquele momento, Svetlana percebeu que seus rostos eram pálidos e angustiados, mas também estavam cheios de uma nova determinação. Com um grito estrondoso, o dispositivo que Inga segurava disparou uma luz intensa.
O chão sob elas começou a colapsar, enquanto a visão se tornava turva com fumaça. Não podemos ficar aqui. Precisamos de um plano. Svetlana gritou, mas a sensação de pressão era forte. Quando tudo parecia perdido, Sofia virou-se e os encarou. Você deve decidir. Me siga ou fique para trás. O tempo está esgotado. E com isso, a própria realidade mudou. A sala virou um labirinto de luz e sombras, desmoronando ao seu redor. Era uma corrida contra o tempo, e cada segundo era precioso. Svetlana, Inga gritou, e ao olhar para a irmã, algo implodiu dentro de Svetlana. Ela viu um vislumbre do que poderia ser a verdadeira conexão entre elas. E naquele instante de decisões, a sala tremeu violentamente. O que era uma fissura se alargava. E, de repente, uma sombra grotesca emergiu dela. Era um homem, alto, com uma presença aterradora. Vocês realmente acham que podem escapar da verdade? Ele riu, sua voz ecoando como um trovão. Quem é você? Perguntou Inga, a ousadia substituindo sua raiva. O guardião dos segredos, ele respondeu com um sorriso cruel. E venho buscar as respostas que vocês tanto temem. Vocês pensaram que poderiam manipular o destino, mas não sabem o que realmente escondem. Svetlana e Inga trocaram olhares, choques e medos refletindo em seus rostos. Segredos? Que segredos? Perguntou Svetlana com a voz trêmula. O homem começou a se aproximar, e a sala parecia se condensar. O que você sabe sobre seu passado é apenas a ponta do iceberg. Inga, você não é quem pensa que é. Svetlana, você também não é a vítima aqui. As palavras do homem cortaram a atmosfera, e a verdade de suas vidas começou a ruir ao seu redor. A sala estava em um estado de colapso, mas a verdadeira devastação era emocional. As revelações pendiam no ar, pesadas e realistas, e o chão se partiu novamente, desta vez revelando uma nova dimensão. Uma dimensão cheia de ecos de suas vidas, risos de infância, gritos de dor e tudo terminado em lamentos. Vocês duas são mais ligadas do que nunca imaginaram, e agora o destino as escolheu. Svetlana sentiu o estômago revirar. O que você quer dizer com isso? Mas no fundo, ela já começava a entender. Aquela luz que a envolvia começava a fazer sentido, mas o desespero era ainda maior. Descubram a verdade. Eu posso ajudá-las, mas a escolha de ser livre do passado é de vocês. Ele sorriu de forma perturbadora. E enquanto ele se aproximava, tudo ao redor delas começava a se desintegrar. Os gritos das crianças ecoavam, e Svetlana, paralisada pelo choque, sentiu que tudo que acreditava estava sob ameaça. O que essa revelação significava? E, mais importante, quem seriam elas após tudo isso? Svetlana estava paralisada. O eco da explosão ainda reverberava em seus ossos. O cheiro de fumaça invadia suas narinas. O caos tomou conta do ambiente, e cada segundo contava. A presença da figura encapuzada fazia seu coração acelerar. Quem você é? Svetlana ouviu sua própria voz ecoar no espaço escuro. O encapuzado retirou lentamente o capuz, revelando um rosto que Svetlana conhecia de outras vidas. Era Sofia, uma antiga amiga da escola que muitos pensavam estar desaparecida há anos. A confusão tomou conta de Svetlana. Sofia, o que você está fazendo aqui? Os olhos de Sofia estavam cheios de dor e determinação. Svetlana, você precisa entender que tudo isso é por sua causa. E por causa de Inga. Vocês são partes essenciais de algo muito maior. Inga, que até então parecia envolta em sua própria fúria, agora olhava para Sofia com um misto de surpresa e raiva. Você? O que você quer? A tensão estava eletricamente carregada no ar.
As crianças, assustadas, se recolheram contra as pernas de Svetlana, buscando proteção. Eu estou aqui para salvar vocês. Não é só sobre essa rivalidade. Existe uma antiga maldição que conecta nossas famílias. Sofia explicou, sua voz ecoando em meio ao ruído distante de destroços. E ela só pode ser quebrada se vocês duas trabalharem juntas. O que ela estava dizendo? Maldição? O sentimento era como uma tempestade se formando. Como você pode estar aqui e dizer isso? Minha vida é um pesadelo, Sofia. Como você pode pedir isso agora? Svetlana sentiu um aperto no peito, a dúvida consumindo-a. Porque você não sabe tudo, o que o passado guarda de vocês. Eu achei que já tinha acabado com isso, mas agora, não posso deixar isso acontecer. Sofia respondeu, a urgência em sua voz visível. Inga tinha deixado seu ar de vingança de lado por um momento. As palavras de Sofia pareciam atingi-la. O que você quer dizer com isso? Uma faísca de compreensão começou a brilhar nos olhos de Inga. Foi quando o chão tremeu novamente e uma fissura se abriu. Svetlana e as crianças foram arrastadas para frente, enquanto os objetos em volta começaram a voar. Estamos em perigo, gritou Maxim, tentando manter a calma. Mas antes que qualquer um pudesse fazer algo, Sofia levantou a mão. Espero que você acredite em mim, mas agora não temos tempo. A cripta precisa ser aberta, e só uma de vocês pode fazer isso. O quê? E por que eu? Perguntou Inga, despertando a curiosidade e a raiva ao mesmo tempo. Porque você é a chave, respondeu Sofia. A energia entre vocês é tão forte que só pode ser usada para restaurar o que foi perdido. A maldição requer esse sacrifício. Uma conexão estava se formando, mas Svetlana não sabia se poderia confiar. Inga a olhou nos olhos, e naquele momento Svetlana percebeu que seus rostos eram pálidos e angustiados, mas também estavam cheios de uma nova determinação. Com um grito estrondoso, o dispositivo que Inga segurava disparou uma luz intensa. O chão sob elas começou a colapsar, enquanto a visão se tornava turva com fumaça. Não podemos ficar aqui. Precisamos de um plano, Svetlana gritou, mas a sensação de presente era forte. Quando tudo parecia perdido, Sofia virou-se e os encarou. Você deve decidir. Me siga ou fique para trás. O tempo está esgotado. E com isso a própria realidade mudou. A sala virou um labirinto de luz e sombras, desmoronando ao seu redor. Era uma corrida contra o tempo, e cada segundo era precioso. Svetlana! Inga gritou. E ao olhar para a irmã, algo implodiu dentro de Svetlana. Ela viu um vislumbre do que poderia ser a verdadeira conexão entre elas. E naquele instante de decisões, a sala tremeu violentamente. O que era uma fissura se alargava e, de repente, uma sombra grotesca emergiu dela. Era um homem, alto, com uma presença aterradora. Vocês realmente acham que podem escapar da verdade? Ele riu, sua voz ecoando como um trovão. Quem é você? Perguntou Inga, a ousadia substituindo sua raiva. O guardião dos segredos. Ele respondeu com um sorriso cruel. E venho buscar as respostas que vocês tanto temem. Vocês pensaram que poderiam manipular o destino, mas não sabem o que realmente escondem. As palavras do homem cortaram a atmosfera, e a verdade de suas vidas começou a ruir ao seu redor. A sala estava em um estado de colapso, mas a verdadeira devastação era emocional. As revelações pendiam no ar, pesadas e realistas. Svetlana sentiu o estômago revirar. O que você quer dizer com isso? Mas no fundo ela já começava a entender. Aquela luz que a envolvia começava a fazer sentido, mas o desespero era ainda maior. Descubram a verdade. Eu posso ajudá-las, mas a escolha de ser livre do passado é de vocês. Ele sorriu de forma perturbadora. E enquanto ele se aproximava, tudo ao redor delas começava a se desintegrar.
Os gritos das crianças ecoavam, e Svetlana, paralisada pelo choque, sentiu que tudo o que acreditava estava sob ameaça. O que essa revelação significava? E mais importante, quem seriam elas após tudo isso? Então, em um giro inesperado, o espaço se iluminou intensamente. Uma luz ofuscante engoliu a sala, fazendo com que todos cerrassem os olhos. Quando finalmente puderam abrir, a cena era totalmente diferente. Estavam em um quarto escuro, mais conhecido. O antigo orfanato onde Inga cresceu, apenas que agora estava coberto de escuridão e silêncio. Svetlana olhou em volta confusa. Como viemos parar aqui? E então percebeu. Não estavam sozinhas. Havia figuras familiares nas sombras. Eram as crianças, mas não eram apenas as deles. Eram todas as almas que haviam sido esquecidas no orfanato, presas e aguardando. Não, isso não pode estar acontecendo, Inga gritou, enquanto uma expressão de pânico se espalhava pelo seu rosto. O guardião do segredo sorriu, uma satisfação sinistra estampada nos lábios. Aqui está o cerne de tudo. Vocês são responsáveis por todas essas vidas quebradas. O que farão a respeito? A bomba emocional explodiu. Svetlana olhou para Inga, a confusão tomando conta dos olhos dela. Você me disse que nós éramos as vítimas. Mas e essas crianças? Svetlana não sabia mais em quem acreditar. O chão sob eles tremia, não apenas debaixo de seus pés, mas também em seus corações. Não sou só uma irmã. Sou a reencarnação de algo muito antigo que você precisa entender. Inga gritou, mas Svetlana não conseguia processar. As figuras ao redor começaram a se mover, como se estivessem clamando por respostas, por uma redenção que parecia inatingível. Com um instinto de proteção, Svetlana segurou as mãos dos filhos, enquanto um sentimento de culpa esmagava seu peito. E enquanto a verdade de sua conexão se revelava, uma nova sombra se ergueu. Um novo personagem destemido se aproximou. Uma figura familiar, carregando os traumas de respostas que ninguém esperava. Mãe, Svetlana sussurrou, o choque tomando conta do ar. Vocês precisam entender o que realmente aconteceu. As palavras da mãe reverberaram. E Svetlana entendeu que tudo o que sabia sobre a vida, sobre amor e família, estava prestes a ser redesenhado em sua mente. Nada poderia preparar Svetlana e Inga para o que viria a seguir. A revelação poderia destruir tudo o que elas pensavam saber. E com o peso do passado pressionando contra elas, a única certeza era que o futuro estava em jogo. O que exatamente as conectava? E o que mais estavam prestes a descobrir? Svetlana estava paralisada. O eco da explosão ainda reverberava em seus ossos. O cheiro de fumaça invadia suas narinas. O caos tomou conta do ambiente, e cada segundo contava. A presença da figura encapuzada fazia seu coração acelerar. Quem você é? Svetlana ouviu sua própria voz ecoar no espaço escuro. O encapuzado retirou lentamente o capuz, revelando um rosto. Era Sofia, uma antiga amiga da escola que muitos pensavam estar desaparecida há anos. A confusão tomou conta de Svetlana. Sofia, o que você está fazendo aqui? Os olhos de Sofia estavam cheios de dor e determinação. Svetlana, você precisa entender que tudo isso é por sua causa. E por causa de Inga. Vocês são partes essenciais de algo muito maior. Inga, que até então parecia envolta em sua própria fúria, agora olhava para Sofia com um misto de surpresa e raiva. Você? O que você quer? A tensão estava eletricamente carregada no ar. As crianças, assustadas, se recolheram contra as pernas de Svetlana, buscando proteção. Eu estou aqui para salvar vocês. Não é só sobre essa rivalidade. Existe uma antiga maldição que conecta nossas famílias. Sofia explicou, sua voz ecoando em meio ao ruído distante de destroços.
E ela só pode ser quebrada se vocês duas trabalharem juntas. O que ela estava dizendo? Maldição? O sentimento era como uma tempestade se formando. Como você pode estar aqui e dizer isso? Minha vida é um pesadelo, Sofia. Como você pode pedir isso agora? Svetlana sentiu um aperto no peito, a dúvida consumindo-a. Por que você não sabe tudo? O que o passado guarda de vocês? Eu achei que já tinha acabado com isso, mas agora, não. Não posso deixar isso acontecer. Sofia respondeu, a urgência em sua voz visível. Inga tinha deixado seu ar de vingança de lado por um momento. As palavras de Sofia pareciam atingi-la. O que você quer dizer com isso? Uma faísca de compreensão começou a brilhar nos olhos de Inga. Foi quando o chão tremeu novamente e uma fissura se abriu. Svetlana e as crianças foram arrastadas para frente, enquanto os objetos em volta começaram a voar. Estamos em perigo, gritou Maxim, tentando manter a calma. Mas antes que qualquer um pudesse fazer algo, Sofia levantou a mão. Espero que você acredite em mim, mas agora não temos tempo. A cripta precisa ser aberta, e só uma de vocês pode fazer isso. O quê? E por que eu? Perguntou Inga, despertando a curiosidade e a raiva ao mesmo tempo. Porque você é a chave, respondeu Sofia. A energia entre vocês é tão forte que só pode ser usada para restaurar o que foi perdido. A maldição requer esse sacrifício. Uma conexão estava se formando, mas Svetlana não sabia se poderia confiar. Inga a olhou nos olhos, e naquele momento, Svetlana percebeu que seus rostos eram pálidos e angustiados, mas também estavam cheios de uma nova determinação. Com um grito estrondoso, o dispositivo que Inga segurava disparou uma luz intensa. O chão sob elas começou a colapsar, enquanto a visão se tornava turva com fumaça. Não podemos ficar aqui. Precisamos de um plano. Svetlana gritou, mas a sensação de perseguinte era forte. Quando tudo parecia perdido, Sofia virou-se e as encarou. Você deve decidir. Me siga ou fique para trás. O tempo está esgotado. E com isso, a própria realidade mudou. A sala virou um labirinto de luz e sombras, desmoronando ao seu redor. Era uma corrida contra o tempo, e cada segundo era precioso. Svetlana! Inga gritou, e ao olhar para a irmã, algo implodiu dentro de Svetlana. Ela viu um vislumbre do que poderia ser a verdadeira conexão entre elas. E naquele instante de decisões, a sala tremeu violentamente. O que era uma fissura se alargava e, de repente, uma sombra grotesca emergiu dela. Era um homem, alto, com uma presença aterradora. Vocês realmente acham que podem escapar da verdade? Ele riu, sua voz ecoando como um trovão. Quem é você? Perguntou Inga, a ousadia substituindo sua raiva. O guardião dos segredos. Ele respondeu com um sorriso cruel. E venho buscar as respostas que vocês tanto temem. Vocês pensaram que poderiam manipular o destino, mas não sabem o que realmente escondem. As palavras do homem cortaram a atmosfera, e a verdade de suas vidas começou a ruir ao seu redor. A sala estava em um estado de colapso, mas a verdadeira devastação era emocional. As revelações pendiam no ar, pesadas e realistas. Svetlana sentiu o estômago revirar. O que você quer dizer com isso? Mas no fundo, ela já começava a entender. Aquela luz que a envolvia começava a fazer sentido, mas o desespero era ainda maior. Descubram a verdade. Eu posso ajudá-las, mas a escolha de ser livre do passado é de vocês. Ele sorriu de forma perturbadora. E enquanto ele se aproximava, tudo ao redor delas começava a se desintegrar. Os gritos das crianças ecoavam, e Svetlana, paralisada pelo choque, sentiu que tudo o que acreditava estava sob ameaça. O que essa revelação significava? E mais importante, quem seriam elas após tudo isso? Então, em um giro inesperado, o espaço se iluminou intensamente. Uma luz ofuscante engoliu a sala,
fazendo com que todos cerrassem os olhos. Quando finalmente puderam abrir, a cena era totalmente diferente. Estavam em um quarto escuro, mais conhecido, o antigo orfanato onde Inga cresceu, apenas que agora estava coberto de escuridão e silêncio. Svetlana olhou em volta, confusa. Como viemos parar aqui? E então percebeu, não estavam sozinhas. Havia figuras familiares nas sombras. Eram as crianças, mas não eram apenas as deles. Eram todas as almas que haviam sido esquecidas no orfanato, presas e aguardando. Não, isso não pode estar acontecendo, Inga gritou, enquanto uma expressão de pânico se espalhava pelo seu rosto. O guardião do segredo sorriu, uma satisfação sinistra estampada nos lábios. Aqui está o cerne de tudo. Vocês são responsáveis por todas essas vidas quebradas. O que farão a respeito? A bomba emocional explodiu. Svetlana olhou para Inga, a confusão tomando conta dos olhos dela. Você me disse que nós éramos as vítimas. Mas e essas crianças? Svetlana não sabia mais em quem acreditar. O chão sob eles tremia, não apenas debaixo de seus pés, mas também em seus corações. Não sou só uma irmã. Sou a reencarnação de algo muito antigo que você precisa entender. Inga gritou, mas Svetlana não conseguia processar. As figuras ao redor começaram a se mover, como se estivessem clamando por respostas, por uma redenção que parecia inatingível. Com um instinto de proteção, Svetlana segurou as mãos dos filhos, enquanto um sentimento de culpa esmagava seu peito. E enquanto a verdade de sua conexão se revelava, uma nova sombra se ergueu. Um novo personagem destemido se aproximou. Uma figura familiar, carregando os traumas de respostas que ninguém esperava. Mãe, Svetlana sussurrou, o choque tomando conta do ar. Vocês precisam entender o que realmente aconteceu. As palavras da mãe reverberaram, e Svetlana entendeu que tudo o que sabia sobre a vida, sobre amor e família, estava prestes a ser redesenhado em sua mente. Fui eu quem abandonou vocês, ela revelou, a voz tremendo. Mas não foi por escolha. Eu fui forçada a fazer isso. Vocês não sabem o que realmente aconteceu na nossa família. O que sua avó fez. As palavras caíram como uma boa. Svetlana e Inga se entreolharam, seus corações disparados. A avó? Inga perguntou, sufocada. O que você quer dizer com isso? Ela era parte de um culto obscuro, um grupo que controlava nossas vidas e que fez de tudo para nos separar. A mãe de Svetlana interrompeu. A agonia em seu tom era palpável. Vocês duas são a chave para quebrar essa maldição, mas precisam estar juntas. Não podemos deixar que a história se repita. Um arrepio percorreu a espinha de Svetlana. Mas isso significa que tudo o que sabemos sobre nossa infância, sobre nossa mãe, tudo isso foi uma mentira? Sim, e agora precisamos agir. A mãe se adiantou. Se vocês não se unirem, todas essas almas inocentes estarão perdidas para sempre. O guardião do segredo sorriu. A escolha de vocês pode salvar ou destruir tudo. E como uma tempestade, o espaço voltou a tremer. A pressão para tomar uma decisão crescia, enquanto o passado se desdobrava em um presente cheio de incertezas. Svetlana olhou para seu passado, seu presente e seu futuro, e a dúvida pairava no ar. O que elas realmente eram? O que mais estava escondido nas sombras? O que aconteceria a seguir? Ela não tinha respostas, apenas a urgência do momento. Svetlana mal conseguia respirar. A verdade que sua mãe acabara de revelar se espalhou como uma onda, levando consigo tudo o que ela conhecia. As almas ao redor delas pareciam segredar, ansiosas, enquanto o chão sob seus pés tremia e as sombras dançavam. A tensão era palpável, como uma corda esticada, prestes a estourar. Inga, precisamos nos unir. O que quer que isso signifique, temos que fazer. Svetlana implorou,
as mãos trêmulas segurando a de sua irmã. Temos que quebrar essa maldição e libertar essas crianças. A expressão de Inga se suavizou por um instante, como se vislumbrasse um caminho para a redenção. Talvez juntas possamos mudar nosso destino, ela murmurou, a raiva dando lugar à esperança. Ambas voltaram-se para a mãe, um fio de ligação sendo tecido entre elas. Isso mesmo, o poder está em vocês duas. Usem-no! Sofia gritou, seu espírito parecendo brilhar ao combater as trevas que a cercavam. E naquele momento, Svetlana sentiu uma corrente elétrica percorrendo seu corpo. O amor pelos filhos, a dor que compartilhavam e o desejo de libertação. Tudo se conectava. Inga respirou fundo, seu olhar agora firme. Vamos fazer isso. Vamos ajudar estas crianças a encontrar a paz, ela afirmou, sua voz ressoando com autoridade. As irmãs se posicionaram, os olhos entrelaçados, decididas a enfrentar whatever came next. O guardião dos segredos franziu a testa, surpreso com a determinação delas. O chão se estremeceu mais uma vez, mas isso não importava. Corações batendo em uníssono, Svetlana e Inga elevaram as mãos, sentindo uma energia vibrante se acumulando. Os murmúrios das almas esquecidas se tornaram sussurros de esperança, e o legado de dor começou a se transformar. Um brilho intenso surgiu, como se todo o universo estivesse assistindo ao renascimento de algo antigo. Elas são as filhas da luz, gritou Sofia, e a luz cresceu, tocando cada canto escuro. As almas começaram a se erguer, sua liberdade sendo finalmente restaurada. A figura do guardião vacilou, murmurando, não, isso não pode acontecer. Mas não havia mais nada que ele pudesse fazer. As irmãs uniram suas forças e uma onda de energia pura irrompeu, empurrando o guardião para trás, enquanto as meras sombras se dissipavam. Quando a luz finalmente se assentou, o caos deu lugar a um silêncio profundo. Svetlana olhou para Inga, seus rostos ainda banhados pela luz que agora pulsava suavemente ao redor delas. Conseguimos? Perguntou, a esperança brotando como uma flor no meio do deserto. Sim, estamos livres! Estamos finalmente livres! Inga respondeu, lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. E naquele momento, a dor do passado se despedia, enquanto lágrimas de felicidade uniam suas almas. As crianças, agora libertas, corriam ao redor, rindo e brincando. O antigo orfanato se transformou em um espaço acolhedor repleto de luz, flores e amor. Svetlana sorriu ao ver seus filhos rindo, aqueles somos pesados finalmente se dissipando. A dor havia dado lugar à cura. Entrelaçadas num abraço apertado, as irmãs perceberam que, apesar de todas as dificuldades, enfrentaram suas sombras e encontraram não apenas a luz, mas a força uma na outra. Vamos seguir em frente, juntas, Svetlana sussurrou, sabendo que esta conexão, essa verdade recém-descoberta, não poderia ser abalada. Mas enquanto se afastavam, uma última sombra se moveu nas profundezas do antigo orfanato. Algo ainda não estava completo, uma promessa não feita. Aquela luz ainda tinha muito a revelar, e um novo desafio poderia estar à espreita. Não deixe essa história terminar aqui. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas, e esfrega o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias.